vou falar um pouquinho da minha experiência aí de 40 anos de petróleo, né? 25 dos quais na Petrobras, 10 anos na Repsol e 5 anos na Barra Energia, e também na minha experiência acumulada no IBP, do qual fui presidente nos últimos 14 anos, e desde 2001. Aliás, peguei período mais complicado desde 2003 para cá, né? E saí agora em março, mas ainda estou no conselho. Então, minha visão um pouco é da experiência acumulada ao longo desse tempo. E queria fazer um retrospecto rápido nos últimos 10 anos, aí, 12 anos. Inicialmente, a gente tinha muita preocupação qual seria a postura do novo governo eleito em 2003, né, em relação à abertura, ao modelo, as coisas todas. O modelo de concessão, então, vigente, e o modelo até então considerado como modelo para outros países e tudo, em que as empresas estavam muito confortáveis e satisfeitas com as regras até então muito claras. Mas, inicialmente, algumas dificuldades que apareceram, o governo até se posicionou muito favorável ao modelo. Eu me lembro, em 2005, por aí, eu acho que teve uma DIN do governador Requião, que o próprio governo trabalhou e batalhou para derrubar as liminares contra os leilões e garantir os leilões. Então, nós tivemos leilões e uma postura positiva do governo até então. 2004, 2005, eu acho que até 2006. E aí, finalmente, apareceu o pré-sal, que foi uma dádiva de Deus para nós, uma beleza do underground, mas nós, gênero humano acima above the ground, não fomos suficientemente inteligentes para poder desenhar um modelo que pudesse gerar uma exploração adequada, competitiva desse modelo do pré-sal. Então, nós temos um descompasso aí entre a tremenda riqueza que nós temos embaixo do subsolo e a nossa capacidade de fazer regras que atrapalharam, que complicaram a vida, né? Bom, e aí eu me lembro que foi depois de uma famosa reunião no Centro de Pesquisa da Petrobras, que estava o presidente Lula, então, e que na saída fizeram a apresentação para ele, a Petrobras mostrando as preocupações com... Era a 7ª rodada, que trazia alguns blocos importantíssimos da área do pré-sal, e ali vinculado um pouco à história da criação da OGX, que tinham saído técnicos da Petrobras, então se explorou muito isso, né, que levando todo o conhecimento, e aí o governo então resolveu retirar os blocos importantes da área do pré-sal, e parar e tirar, deixar a 7ª rodada sem aqueles blocos. E ali, então, começou outra história, né? Aí eu me lembro que, na época, o secretário de Petróleo e Gás do Ministério era o Lima, nosso colega de Petrobras e ex-presidente da BR, e ele nos dizia, bom, o governo parou o jogo e agora acha que tem que fazer alguma coisa, não sabe bem o que vai fazer. Parou aí 6 meses, 1 ano, os leilões, tirou os blocos, e agora tem que fazer alguma coisa, para não dizer que por que parou, tirou. E aí, no fim, nessa tem que fazer alguma coisa, fizeram mal feito, né? Então, aí veio a discussão, começa o modelo, cria um grupo de trabalho, aquele grupo de trabalho foi criado, inclusive, com a participação da Petrobras, embora a maior parte dos membros mesmo do governo não quisesse a participação da Petrobras ali no governo, porque era uma empresa regulada. Como é que a Petrobras ia ser parte daquele grupo de trabalho que ia elaborar as regras do pré-sal? E com todo respeito à Petrobras. Mas aí o presidente da época, né, disse, não, mas se eu posso nomear o presidente da Petrobras, eu posso indicá-la para ser membro do grupo de trabalho. Então, as coisas começaram a se desvirtuar, assim, nesse sentido, né? E finalmente veio a discussão do modelo. Aí vamos inventar o modelo de partilha. O IBP sempre defendeu muito o modelo de concessão, mas também entendia que, bom, se for o modelo de partilha, dá até para trabalhar, dá para trabalhar o modelo partilha, porque as empresas trabalham no mundo todo no modelo partilha também, e concessão. Sem dúvida nenhuma, o modelo de concessão era de longe o preferido. E nós dizíamos, olha, o que querem fazer no modelo de partilha dá para reproduzir da mesma maneira no modelo de concessão. Aumenta a participação especial, dá o direito de preferência para a venda do óleo para o governo, enfim. Mas aí entra uma questão política, o petróleo sempre passou a ser presente nas grandes discussões e eleições, então a cada 4 anos volta o tema petróleo e volta a Petrobras, quem faz plataforma aqui, quem não faz, quem faz mais pelo petróleo, quem mais defende a Petrobras, tema político presente sempre, a cada momento, né? Enfim, e aí, você sabe, vou acelerar um pouco essa história, porque é muito longa, aí caímos na discussão no Congresso, e lembro que tivemos muitas reuniões com, então, nosso líder também do PSDB, que era o deputado Zé Aníbal, e todos os líderes dos outros partidos, dentro da posição apartidária que o IBP sempre teve.
E discutimos e trabalhamos muito no Senado, porque a Câmara tinha a maioria e o Senado era mais consciente, era mais fácil a gente dialogar. Tinha o senador Dornelles na Comissão de Economia, tinha até o senador Collor na Comissão de Infraestrutura e outros, mas enfim, então trabalhamos todas as comissões e o Senado estava, nos parecia, pronto para rejeitar ou pelo menos a figura do operador único que apareceu. E nos parece que foi levado pelo MST e os sindicatos aí para a presidência. Então, a figura do operador único que sempre nós nos opusemos contra e achamos, e eu acho particularmente que hoje ainda é o grande atrapalho hoje do desenvolvimento do nosso operação, e eu vou voltar agora então ao final para comentar sobre isso de novo. E aí nos parece que a figura do operador único foi colocado, a Petrobras tem que ser operador único com mínimo 30%. Claro que alguns, por ideologia, por querer talvez voltar ao monopólio, como não podia voltar ao monopólio, vamos botar a Petrobras de operadora única, que ela tem que olhar tudo, mas a ANP já olha tudo, em nome da União, não tem o que, né? E, de novo, com todo respeito à Petrobras, mas, enfim, foi colocada essa discussão, e eu lembro que um belo dia, terminando praticamente às vésperas da votação na Câmara, nós tivemos com o deputado Henrique Alves, e ele, que era líder do governo na Câmara, e ele foi, até se convenceu, foi até a Casa Civil, que era então a ministra Dilma, que era a presidente, e conversou com ela. E aí ele voltou, mas voltou e disse, eu não consegui convencer a ministra, porque ela me disse, bom, Henriquinho, falou até assim, parece que te chama dessa maneira, Henriquinho, você não está com a Câmara praticamente aprovado isso já? E eu não vou ter que negociar no Senado? Então vamos deixar para negociar no Senado, e lá a gente tira isso, então. E aí assim foi. Só que, após aprovado, na saída, bom, e aí todos vocês, senhores aqui, sabem muito melhor que eu, que viveram lá por dentro isso. Na saída do projeto da Câmara, houve a emenda Ibsen, dos royalties, que foi outra complicação. A discussão federativa, a discussão dos estados, briga dos estados. Olha quanta complicação nós tivemos depois de decorrência de tudo isso. E aí entrou a emenda Ibsen, quando chegou no Senado, estava empolvorosa e a discussão se tornou política, cada bancada tentando defender seus estados, e aí eu me lembro bem, né, Álvaro, nós estávamos lá presentes, pelo menos você aqui presente, não me lembro, no dia da votação no Senado, às 2, 3 da manhã, aquela discussão, daí o líder do governo levanta, vamos votar, aprovaram tudo e ficou o operador único, que era o bode, ficou na sala e mal cheiroso até hoje, né? Então, esse é um pouco do problema que a gente tem. E depois, e a gente sempre colocava, a Petrobras não pode ser obrigada, por lei, a operar todos os blocos, porque ela tem que ter seletividade, tem que ter seletividade. E hoje, 5 anos depois, a gente, infelizmente, constata que a gente tinha razão. Porque a gente olha hoje a Petrobras e ninguém imaginava que ela chegaria numa situação dessa. Eu lembro até que meus colegas diziam, olha, a Petrobras corre o risco de quebrar. Eu falei, longe disso. Finalmente a Petrobras chega numa situação tão crítica, né, que ela tem que olhar por si, está fazendo um trabalho de tentar priorizar as suas atividades, o que lhe é melhor para o seu plano de negócios. E, obviamente, ela recebeu 5 bilhões de barris de reservas na capitalização e depois essas áreas que eram para apropriar até 5 bilhões, mostraram ter muito mais. Então, houve os excedentes do pré-sal, que se chama pelo apelido de ECO, excedentes da seção onerosa, que deram de 12 a 18 bilhões de barris mais, então em torno de 15 na média. Então isso foi também, ainda está até contestado isso, não está 100% certo, mas isso também foi adicionado à Petrobras como investimento para a empresa, um ato do governo. Então foram 5 da seção onerosa, mais 15 em média do ECO. A Petrobras tem 20 bilhões de barris dela, 100%, que ela tem que desenvolver, que é o campo de Franco, agora chamado de Búzios e tal, e outros. Então, por que ela agora, a Petrobras, ainda vai ser obrigada a ir explorar lá na franja do pré-sal, uma área de risco, correr o risco de ter um sócio que ela não escolheu, colocar investimentos que ela não tem recurso para fazer, equipamentos que também tinha dificuldade na época. Então, nós temos um descompasso. Então, em relação a isso, então começaram a atrasar os leilões. Já há uns 5 anos tem leilões. Aí veio o primeiro leilão de Libra. A gente até torcia que tivesse, faz Libra, testa o modelo e vamos rever o modelo, né? Mas, infelizmente, parece que não é o que está acontecendo muito. A gente está tendo ainda dificuldades lá no Congresso, né, para aprovar mesmo a própria emenda do Serra e a emenda do deputado Mendonça Filho também, que eu acho que é fundamental para destravar esse setor, né? E hoje,
o que acontece de resto? Quer dizer, a Petrobras está incapacitada de fazer novos investimentos fora daquele plano de negócio dela, que prioriza adequadamente e corretamente o que ali é mais conveniente, e não se pode oferecer áreas do pré-sal porque a Petrobras não tem capacidade de vir. Então, até quando nós vamos ficar, de certa forma, refém dessa possibilidade, da impossibilidade da Petrobras atuar como operador único, e o setor não se desenvolve, então. Então, veio essa rodada recente, e aí também, acho que houve mudança também no marco regulatório, alguns, pode-se dizer, até retrocessos na legislação regulatória, em que implica interpretações novas. A gente tem discutido muito isso com os órgãos reguladores, com o governo, no sentido de que está havendo mais encargos, mais taxas, definição de campo, por exemplo, é uma que pode dar margens a que dois campos que eram considerados separados sejam considerados juntos e vai se pagar muito mais participação especial por isso. Então, isso está em discussão de PID. Então, tem uma série de pontos que a gente vem discutindo com o governo e com os agentes reguladores, a própria ANP, e não avançamos muito. Recentemente, o IBP mandou mais de 92 páginas, né, de contribuições para críticas a esse edital da rodada. Porque nessa rodada última agora, que era para o modelo de concessão, então, justiça seja feita, a gente tem pontos que a gente acha que a ANP tem que melhorar a regulação, e os últimos pontos não melhoraram, pelo contrário, até trouxeram um downgrade nessa regulação, mas a ANP, a gente sabe que ela tentou ofertar áreas boas na área de concessão, dentro do que é possível, né? Porque já que o pré-sal está proibido, não pode ofertar nada do pré-sal, do Espírito Santo até lá sul de São Paulo, no Paraná, onde vem esse grande polígono do pré-sal. Então a ANP separou áreas para licitar, áreas até boas, a área do Bacia de Campos, tinha um bloco que era fora da área do polígono, era em águas profundas, que eventualmente poderia até ter alguma coisa do pré-sal, era um bloco que todas as empresas queriam, estavam desejosas, só que algumas áreas o meio ambiente não liberou, e outras, por orientação política, foram proibidas e foram solicitadas a retirada dessas áreas por estar vinculada, próxima ao pré-sal, coisa parecida. Então, resultou o quê na oferta? Tinha área no Espírito Santo, área de Sergipe, alguma coisa interessante, e no Espírito Santo. Resultado, o leilão foi um fracasso. Por quê? Porque, primeiro, nós temos um grande guarda-chuva de uma crise internacional, que é o preço do petróleo, que esse atinge todo mundo no mundo todo. Esse é o grande guarda-chuva da crise. E nós temos alguns guarda-chuvas das nossas crises domésticas. A crise política, a crise econômica do país e a crise do Lava Jato também, que afeta diretamente o setor petróleo. Então, nós estamos vivendo o perfeito inferno astral, né, digamos assim, estamos embaixo de todas as crises que estão atingindo atualmente o setor do petróleo. No mundo, a crise política e econômica, dificuldades de downgrade no país, os investidores começam a olhar com mais cuidado, e no setor petróleo, as complicações do setor, agentes da cadeia, de toda a cadeia de serviços, os problemas de conteúdo local, que tem multas bastante acontecendo. Então, se tem multas e ninguém duvida que a Petrobras faz o melhor para poder fazer aqui no país, se ela mesma está sendo multada, alguma coisa precisa ser revista. Então, tudo isso juntou nessa licitação. Agora, má qualidade dos blocos, o efeito, claro, obviamente, do setor do petróleo, a não participação da Petrobras também, mas ver que em terra foi um sucesso. Por que em terra nós tivemos sucesso agora? Lá na Parnaíba, gás natural. Porque lá não tem muito problema de meio ambiente, já é um polo mais ou menos, aí está o carro pode falar melhor que eu, lá dessa área toda, áreas boas, áreas onde já se está desenvolvendo, produz gás, já vende energia elétrica, já tem um modelo de negócio ali mais desenvolvido, tem todas as suas dificuldades, mas não tem risco da mudança de interpretações, de definição de campo, de pagamento de roda de duplicidade, triplicidade, coisa parecida assim. Então, ali em terra foi um sucesso, para empresas menores e até algumas internacionais, mas no offshore nós tivemos um bloco de todos os ofertados. Bacia de Pelotas não teve nenhuma oferta, Bacia de Campos não teve nenhuma oferta, Bacia de Camamu Almada, no sul da Bahia, não teve nenhuma oferta, Bacia de Sergipe Alagoas, que era talvez o grande trunfo, teve uma oferta só. E pelo programa mínimo, e as outras bacias offshore. Então, na área offshore, que sempre é o carro-chefe da nossa atividade, não teve uma oferta. E aí foi um comentário feito com uma colega nossa aí da área, o que move a indústria são poços.
vai perfurar, então se movimenta, tem a contratação de serviços dos barcos de apoio, da ação de perfuração, de equipamentos, de equipe de alimentação, helicóptero, tudo isso que move a indústria. Só que dessa licitação offshore, não tem um posto comprometido, porque o programa mínimo dessa área de Espírito Santo que ganhou só diz fazer sísmica. E também a 13ª rodada, que foi feita 2 anos atrás, a 11ª rodada, agora estão começando a sair as primeiras licenças ambientais também. O IBP estabeleceu um acordo com o IBAMA, muito bom, acordo de cooperação tecnológica, a gente está avançando, tentando melhorar, mas ainda tem lentidões. Então, 2 anos esperando licença ambiental daquela 11ª rodada, que foi até boa. Então, a indústria tem um hiato agora, não está acontecendo nada. Isso junta com a crise financeira agora da Petrobras, dos seus agentes todos. Então, o verbo que se mais conjuga no setor, infelizmente, são demissões. Você fala com um, putz, eu estou tendo que cortar não sei quantos. Encontramos semana passada um pessoal aí, também, estão fazendo parte de um grande conjunto de pessoas terceirizadas da própria Petrobras que estão sendo dispensadas. E fala com outro presidente da empresa, não sei como é que eu vou fazer, Então, infelizmente, nós estamos vivendo. E olha, de novo, o setor está muito ruim, mas olha para lá para baixo, a gente tem reservas do pré-sal que são espetaculares. Não é risco zero. Minha empresa mesmo participa lá, já devolveu grandes áreas, defendeu a área de BTV, já devolveu a área de Biguá, tem a área de Cacará, que é um belo descobrimento, mas era o maior bloco na área do pré-sal, mas nós liberamos 80% do bloco, já devolvemos para a agência, que tinha sido descobertas não comerciais, mas fizemos uma descoberta espetacular. Dou esse exemplo, também o Paraty, que foi o primeiro poço que foi descoberto do pré-sal em 2006, foi devolvido também para a agência, porque era uma descoberta não comercial. Mas tem reservas espetaculares. Então, nós estamos sentados numa Ferrari e não estamos sendo capazes de treinar os motoristas para poder dirigir essa Ferrari, para poder tirar o melhor dessa máquina. Então, é uma frustração para a gente. Bom, o que nós temos feito? Quais são os caminhos, então, que a gente vê? O próprio IBP, e aí acompanho, faço minha, obviamente, as teses que o IBP defende também, né? Estabeleceu uma agenda mínima aí, falando de regularidade de leilões, tem que ter regularidade, porque senão as empresas não conseguem ficar. Mas tem que ter regularidade com qualidade, não adianta não oferecer qualidade, como foi essa última oferta aí. É um vexame, ficou muito ruim. Acabou, estou fechando, um minutinho só. E aí, a questão do operador único, nós ficamos torcendo que, um lampejo aí, o Congresso possa os astros se alinhem e aí consiga ser aprovado essa liberação dessa responsabilidade da Petrobras. E tem mais, tem áreas que, eventualmente, a Petrobras está pretendendo vender agora, porque a gente escuta e lê alguma coisa aí, que ela está de um lado de dentro do bloco, com participações, mas essa área se estende para fora, é a questão da unitização. E lá fora, no modelo atual, ela é obrigada a operar com 30%. Então, como é que ela vai vender dentro, tirar recursos de uma área que está até um pouco mais fora, que é um belo campo até, para aplicar na sua área central, recursos, se ela é obrigada, para resolver isso, tem que resolver a unitização, como é que fica a área de fora, ela é obrigada a entrar com 30% do lado de fora. Então, o setor está realmente bastante complicado. Nós tivemos uma interlocução recente, semana aí com o ministro Eduardo Braga, ele tem boa vontade, enfim, está tentando ajudar, nos abriu a possibilidade de, até agora, o final de 24 de novembro, levar as contribuições junto de um grupo de trabalho que foi criado dentro do Ministério por 60 dias. O Eloy pode falar, gostaria até que o Eloy falasse também na reunião das associações. O Eloy liderou um grupo de todas as associações para fazer uma agenda mínima, e aí as associações vêm até com os interesses mais diversos, como a BIMAC, que fabrica equipamentos, o IBP, que é os operadores, enfim, todas as associações, o Eloy teve essa habilidade de criar e apresentar isso ao governo. Né? Não no nível desejado, mas tem até dificuldade de apresentar isso de maneira mais consolidada, mas temos que continuar esse esforço agora para tentar sermos capazes de construir um mínimo de regulação que possa voltar a atrair. Agora, eu acho que nós só vamos ter sucesso em licitação se a gente tiver oferecer áreas novas do pré-sal. Mas, para isso, precisa resolver a questão do operador único. Então, acho que o Congresso Nacional ainda tem um desafio enorme ainda para poder ajudar novamente o setor. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Eloca. Eu não resisto a fazer um rápido comentário sobre essa questão do modelo de partilha, porque, na verdade, a gente participou todos, uma grande parte da audiência aqui, de toda essa discussão
sobre a criação do modelo de partilha. E até hoje a gente não consegue entender por que eles criaram o modelo de partilha. Isso só tem, na verdade, dois grandes motivos da criação desse modelo de partilha. Uma é a fantasia da ideologização do petróleo, né? Essa fantasia realmente parece inesgotável. E a outra é a transferência de todo o resultado da receita tributária no setor na atividade de produção de petróleo dos estados e municípios para a União. Ou seja, a União concentrar toda a capacidade arrecadatória do setor. Imaginando aquilo que o Davi falou, de que o pré-sal era um maná aí para resolver todos os problemas que a gente hoje está assistindo, quais são os verdadeiros problemas para eles serem resolvidos. Claro, Davi. Desculpa, eu vou precisar, sobre isso que o Eloy está falando, uma resposta do que levou, eu tenho duas hipóteses. Uma é porque esse modelo de partilha ele é perfeito para modelos autocráticos, ditaduras, etc. E não é uma hipótese também, porque se a gente pensar quem faz concessão, o Brasil fazia, eu estou dizendo nas grandes áreas, Brasil, Reino Unido, Noruega, ao contrário do que diz a Noruega, não tem partilha, Estados Unidos, Canadá. A gente estava nesse clube. Quem faz partilha é a Venezuela, é o Iraque, é o Irã, é a Nigéria, é a Arábia Saudita. Quer dizer, nós mudamos de clube de uma maneira estranha. Quer dizer, não é um acaso onde você tem, no caso da partilha, você tem uma dominação de poder. Como disse o Eloy agora, não deu muito certo, porque o petróleo perdeu a força que tinha. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, que eu posso assegurar também, o Eloy também sabe se é verdade, é porque o modelo de concessão era um sucesso do governo Fernando Henrique e não podia se conviver com o sucesso do governo anterior. E não é brincadeira que eu estou falando, mais de uma fonte transmitiu isso também. Então, também era uma maneira de dizer assim, nós vamos deixar a nossa marca. Bom, deixaram, né?